Começando agora mais um Despertar em Família. Toda semana um convidado especial, inédito para vocês aqui na TV RBC. Gente, essa semana a nossa convidada é a Esther Porto. Ela que é pedagoga, escritora, formada, também especializada em inteligência digital e inclusão. Ela vem bater um papo com a gente hoje sobre a maternidade atípica e sobre a sua missão de escrever e de inspirar outras vidas. Vamos chamar aqui então Esther Porto. Vem pra cá, querida. Que alegria. Prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Por favor, me dá essa honra de sentar aqui no nosso programa, falar um pouquinho mais sobre você. Conta para o pessoal que está em casa. Se apresenta, Esther. Meu nome é Esther Porto, eu sou mãe de 2 filhos, a Ana Luísa, de 8 anos, e o Davi Lucas, de 6. Como ela mencionou, tenho também dentro dessa maternidade uma maternidade atípica. Eu trabalhei na área da educação, formado em pedagogia, especializei em inteligência digital, marketing e vendas. Também depois voltei, através da minha maternidade, na área da inclusão, de transtornos globais de neurodesenvolvimento. E através desse novo olhar para a minha maternidade, eu quis também trazer um novo olhar para as crianças. É o meu propósito, diante de tudo que aconteceu, entender mais a mente das crianças, o comportamento e ajudá-las a se entenderem. Olha, gente, a Esther é uma pessoa encantadora, maravilhosa, doce. E conhecer a Esther foi um presente para a minha vida. Também conhecer o Davi. Pois, conheceu ele já, né? Sim. Um abraço, né? Oh, que abraço gostoso. A Ana também. Sim, a Ana Luísa. E foi muito especial te conhecer. Foi um presente. Com um livro, que daqui a pouquinho a gente vai falar do livro, que é o Manual de um Valente. Mas antes disso tudo, a gente quer contar um pouquinho da sua história, Esther. Perfeito. A gente quer saber um pouquinho como que foi a maternidade para você. Primeira maternidade da Ana Luísa, como foi essa experiência? E depois, a surpresa de ter uma maternidade atípica, como que você percebeu? Quais foram os primeiros sinais e como você lidou com tudo isso? Certo. Da Ana Luísa foi uma gestação bem tranquila, né? Ela foi minha primeira, assim, já estava esperando, foi tudo muito planejado. E com a segunda maternidade, nós já tínhamos uma rotina. Como pedagoga, trabalhava em escola, então tinha ali uma vivência de comportamentos de criança. Então nós já esperávamos por birras, comportamentos normais, crianças de movimento, e ali foi indo naturalmente. Quando eu tive a maternidade do Davi, lá no próprio hospital nós já percebemos que ele acendeu um pouquinho mais pela questão do som. Então, teve um comportamento ali que as enfermeiras já mencionaram, nossa, ele é bem sensível, ele se assustava muito rápido. E quando vem no decorrer da casa, nós percebemos que ele era mais irritado do que o normal, eu não consegui voltar a trabalhar por conta da vivência ali, que foi bem diferente. E, na verdade, eu não percebi, tá? É muito importante isso. Mesmo sendo pedagoga, atuando na área da educação, eu me entreguei muito para a espera de uma birra. Então, era normal, era natural para mim ver quando ele se jogava para trás, ver os nervosos, quando estava no ambiente social. Então, era normal, Eu só fui me dar conta mesmo quando a intensidade aumentou muito. Então, já não dormíamos, desde o início, nós já não dormíamos. Começamos a perceber que ele tinha bastante refluxo, até então começamos a cuidar como refluxo, e foi uma longa jornada. Hoje não se fala muito de suporte, mas ele foi enquadrado no suporte 1, Então ele é verbal e ele falava picadinho. Quando ele começou a falar, eu percebi um atraso e começou a falar picadinho. E com qual idade que ele começou a falar essas primeiras palavras? Com 2 anos ali, ele falava a metade das palavras. Aí ficou até os 2 anos e 4 meses, assim, mais ou menos, Sim. só metade das palavras. Então teve um atraso na fala, Isso. Isso. Até hoje, ele tem a necessidade de fazer fono, foi indicado ele fazer fono por conta da dicção da fala também.
né? Então, houve uma questão da fala, uma questão de sensibilidade no corpo. Ele tinha dificuldade até hoje, ele tem de tomar banho, da alimentação também. E alguns comportamentos que eu interrompia. E eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque ele colocava as pecinhas todas em um movimento, né, reto, Enfileiradas. enfileiradinhas, ou os carrinhos, e eu ia lá e interrompia. Alguma coisa eu falava, vai brincar. Eu desfocava ele. Às vezes eu pegava ele fazendo um movimento dos círculos e tirava ele dali. E o que ocasionava em mais crises. Hoje eu entendo, que era o momento dele se regular. Mas ali, para mim, eu queria fazer ele interagir, né? Ele já interagia, mas eu queria trazer ele de volta, né? Eu atuava sem a percepção do que era ele, né? E com a aceitação, hoje, quando ele tem a necessidade de se regular, ele se acalma, as crises foram indo embora. Então, quando eu aceitei o processo, tudo foi do caos se tornando mais tranquilo, né? Quando foi o processo da aceitação. Por quê? Né? Aceitação, ele é um menino que interagia, então foi difícil essa questão do aceitar, né? Eu lidava muito como se fosse birra. É um processo que eu me entreguei muito nessa parte, como olhando uma criança com comportamento como qualquer outra, né? Não era. Era uma intensidade muito maior. E no fundo você sabia que era uma maternidade diferente. Você sim, eu acho que sim. Deixou o lado profissional para poder dar maior atenção a essa maternidade. E como que foi para Esther, mãe, tudo isso? Me senti frustrada, incapaz, e ali eu entrei num processo também um pouco depressivo, né? Você até aceitar tudo. Então, eu acreditei todo momento que dependia de mim o desenvolvimento dele. E a partir dali, entender que eu não era sozinha, não ia conseguir nada, eu precisava de suporte, e não só de família, mas de profissionais, aí isso mexeu comigo. Porque a mãe é entregue para poder fazer tudo por filho. E quando o seu tudo não é suficiente? Então, esse ponto é que eu entrei, né, nesse processo de confusão, assim, foi difícil, foi desafiador. Sim. Não é fácil, né, Esther? Nós sabemos, eu também trabalho nessa área da psicopedagogia, e então a gente lida com muitas famílias, e cada família vem com essa história, e são histórias que muitas vezes trazem esse impacto para a nossa vida, e nós queremos ali ajudar a família em tudo. Eu até tenho um quadro na minha sala que fala que diagnóstico não é destino. E vou dividir aqui com vocês que certo dia recebi uma mãe, e a criança foi encaminhada pela escola, alguns profissionais entraram em contato comigo, mas a mãe não aceitava o diagnóstico. Ela não queria acreditar que aquilo pudesse estar acontecendo com o filho. Depois de muito tempo, né, de sessões, de conversas, encaminhada para psicóloga, ela voltou à minha sala para uma das devolutivas e ela olhou aquele quadro e falou para mim, com lágrimas nos olhos: Vanessa, hoje eu entendo aquele quadro. Hoje eu entendo aquela frase, porque eu não entendia. Então, assim, porque às vezes a mãe acha que vai ser frustrante, como é que vai ser quando a criança crescer, e acha que aquilo ali já é o fim, já é a marca que ele vai levar para a vida. E não, o diagnóstico vai ser só o trampolim para que ele possa se desenvolver e ser encaminhado para as terapias certas. Não é destino. Quantas crianças que têm atípicas, né, que têm transtornos e são de sucesso. Nós temos aí muitos exemplos, né, pessoas incríveis aí no mundo todo. Lugar de autista em todo lugar, né? Em uma das todo lugar. Da neuropediatra foi exatamente essa. Não é uma sentença para ele. Porque eu levei naquele momento, eu chorei, né? Eu tentava de todas as formas, eu passava em vários pediatras e mostrando uma forma que não fosse, né? Levando às vezes para um outro lugar. Mas eles falavam, vamos voltar novamente, vamos no caminho do autismo. Até que ela falou, mãe, estamos há 2 anos assim. Aceita, não é uma sentença. O que acontece é que ele está 2 anos sem as terapias necessárias.
E confesso que ainda fazendo as terapias, eu não achava que era um lugar dele. Até eu tive um acolhimento, né, na clínica que ele participa, porque aí esse acolhimento eu aceitei. Por último, foi o último lugar que nós passamos, então aí eu falei, aceito. Então aceitei ele e foi a melhor coisa que nós fizemos. A partir do momento que nós aceitamos ele, ele se tornou muito mais feliz, as crises foram diminuindo e ele foi muito proposto a desenvolver. Ele foi muito entregue a querer desenvolver e isso ajudou muito também. Sim, imagino. E olha, conhecendo o Davi e vendo, né, assim, o desenvolvimento, a gente percebe o quanto é importante que a criança faça as terapias e que os pais aceitem e busquem ajuda. Não sai daí, porque daqui a pouquinho nós vamos voltar com Esther Porto, falando mais sobre maternidade atípica e contando de onde ela tirou tanta força para inspirar outras vidas. Até daqui a pouco. Voltamos aqui no programa Despertar em Família, falando hoje sobre a maternidade atípica, com a mamãe, pedagoga e escritora Esther Porto. Bom, Esther, a gente quer saber uma coisa, porque o nosso programa vem para trazer um despertamento para quem está nos assistindo. Estamos falando de despertar, estamos falando de família. E eu quero fazer uma pergunta agora para você. Como que foi quando você aceitou o diagnóstico do seu filho? Você acha que o seu esposo, antes de você aceitar, como que ele estava nesse processo? Ele aceitou antes de você? Ou foi junto? Como que foi para Ana Luísa também? E como que é a rotina de vocês hoje, depois das terapias, dessa aceitação? Você disse que ele é mais feliz hoje. Então conta um pouquinho para a gente como foi esse processo, porque a participação da família é muito importante. Não é só a mãe, não é só o pai, é a família toda. Como que foi isso na vida de vocês? O meu esposo, ele foi junto. Acho que nós temos essa boa comunicação, então tudo nós nos comunicávamos. Eu tive uma restrição muito com indicação, né? Então eu tinha um grande medo. Então essa parte dele como suporte de falar, calma, não é para sempre, né? Então foi assim fundamental. Então nós somos parceiros, a gente faz sempre troca, tudo que tem nas terapias menciona, eu passo para ele e vamos sempre ter naquela troca. Eu acredito que isso foi fundamental. Com a Ana Luísa, eu percebi que ela começou a ficar frustrada como irmã, porque quando ela se comunicava com ele, ela tinha muita questão de brigas, né? Ela não entendia e ele também não a entendia, então foi até uma questão do despertar para construir algo, foi para ela. E até mesmo a busca da investigação inicial foi por ela, porque ela estava sofrendo. E a pediatra falou, essa menina está sofrendo. Então, foi por ela, pela primeira filha, que nós fomos tentar entender tudo isso. Hoje, ela traduz a mente do Davi, às vezes, para nós, de pequenos detalhes. Então, ela fala, mãe, ele está querendo falar sobre isso. Mãe, é que eu acho que ele não entendeu ainda que dia nós estamos, ou que momento nós estamos. Então, para mim, ter esse resultado nela e ela ter essa compreensão do irmão dela foi o meu objetivo inicial, né? E hoje, como é a nossa rotina? Nós temos as terapias, nós somos uma família antes das terapias e nós somos outra família com as terapias, né? Foi o gráfico mesmo que eu recebo de relatório do Davi, foi considerável, né? Ele tem uma parte ainda de interação, de colocar assim, muita vergonha, né? Na hora de interagir, ele não se coloca as posições, às vezes, do que ele quer. Ele é muito conduzido e eu acredito que a parte da terapia tem ajudado muito a entender as emoções, a expressão facial, coisa que ele não entendia. Se você estava bravo, se você estava triste, ele não entendia. Então, ele não entendia se você ia abraçar ele, alguém de fora, ou se você ia brigar. Então, era sempre um estado de alerta que ele estava. Então, hoje, voltando aqui hoje para a nossa família, nós temos uma vida
eu digo assim, atípica. É uma rotina que não é fácil, mas nós procuramos levar ele na terapia, mas também no parquinho. Então, nós procuramos levar ele nos médicos, mas também nos envolver nos projetos, né, onde estão as crianças. Na igreja, ele interage muito bem. Então, nós nos colocamos à frente. Antes, nós não saíamos de casa. Hoje, nós saímos com todos os obstáculos e fazemos o possível para tentar seguir uma vida como todas as outras, né? Corrida? Sim. Exaustiva, às vezes eu choro escondida, ou às vezes choro na frente deles, mas é gratificante ver o resultado. Com certeza. É muita emoção. Olha, eu tô aqui já precisando de lenço. Esther, como é importante ouvir o seu relato. Tenho certeza que esse programa vai ajudar muitas mães que estão nos assistindo, muitas famílias, porque é importante que vocês não parem com a criança de vocês. Não tem por que vocês ficarem só em casa. Essa criança precisa sair, precisa se socializar, precisa ter amiguinhos, precisa estar no mundo, no lugar onde todos estão. Como a Esther falou, lugar de autista é em todo lugar. Então, assim, essa família precisa viver. Essa criança precisa ser feliz. Então, que você encontre o caminho e busque ajuda se preciso. Temos aqui a Esther, que com certeza pode conversar com vocês também. Eu vou pedir para ela deixar o Instagram. E prossigam, porque o diagnóstico não é destino. Aqui estamos com a prova viva da importância e do resultado da participação da família nesse processo. Sim. Olha, mas chegou a hora, Esther, que eu quero falar sobre isso aqui, ó. Esse livro, o Manual de um Valente. Mas antes disso, Esther, eu quero chamar o quadro da médica veterinária, doutora Rafaela Dalpiero, com Dicas Pet. É com você, Rafa. Olá, vamos para mais um Dicas Pet. Infelizmente eu vou trazer uma notícia que não é tão legal. Você tem planta em casa? Aquelas plantas lindas que enfeitam, que trazem beleza para sua casa? Então, ela pode causar intoxicação no seu pet. Sim, a maior parte das plantas ornamentais, elas são tóxicas tanto para cães como para gatos, podendo causar diarreia, vômito, ânsia, dentre outros problemas para esse animal. Então, ou seja, se você tem azaleia, tulipa, comigo ninguém pode, dentre outras plantas, preste atenção se o seu animal tem mania de ir lá mordiscar e querer comer, porque se sim, existe risco para esse pet. E aí, se acontecer, tem que correr para o veterinário mais próximo para a gente fazer ou uma medicação ou uma lavagem e melhorar o estado geral do seu pet. Não estou dizendo para você não ter plantas, porém, não deixar livre acesso para o seu cão ou para o seu gato a essas plantinhas. Obrigada, Rafa. Vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta já já sabendo mais sobre as obras dessa escritora maravilhosa que está conosco hoje. Vamos para o intervalo. Estamos aqui com a escritora Esther Porto. Ela que é uma escritora que inspira muitas vidas por aí e escreveu o Manual de um Valente, mas esse não foi seu primeiro livro, né, Esther? Eu tive um livro especial que ele não foi publicado, né? Eu fiz um esboço escrito e minha cunhada me ajudou na revisão, na escrita também. Fiz em parceria com ela. Foi a capa especial da família Urso. Ele não foi publicado, mas ele foi registrado. E ele foi individual para uma família especial, que passava por um processo de luto. Então, quem me despertou a querer transformar a dor em algo que pudesse ressignificar foi esse processo de luto. E este livro, a capa especial da família Urso, e para uma família muito que eu amo de paixão. Olha. Então, aí, depois da maternidade, você se viu
como escritora também e inspirada. E acredito que como missão, Esther, porque receber essa inspiração para trabalhar um tema tão difícil como o luto de uma família tem que ser assim, eu falo que é algo divino, é uma inspiração de Deus mesmo. E esse livro, O Manual de um Valente, gente, foi um sucesso esse lançamento, com mais de 70 livros vendidos. Vamos passar um VT de como foi esse dia? Salta o VT, produção. Porque o foco não era eu, sempre foi eles. Esther, meu Deus, que sucesso, quanta criança, quantas famílias. Mas conta pra gente agora, né? Chegou o momento, sobre o Manual de um Valente. O que te inspirou? Primeiro, o título me inspirou, engraçado, né? Que veio da mesma família que o avô dessa família, né, em luto, ele chamou o Davi, ele falou, vem Davi, valente. E o Davi era quietinho, assim, ele não ia, mas ele ficou tão potente com uma fala, como uma fala boa e positiva para a criança funciona. E o Davi voltou para casa falando, eu sou valente, mãe, eu sou valente. E aquilo foi fermentando no meu coração. Eu falei, você é valente. E eu fui querendo mostrar para ele o que é ser valente, né? Então, o primeiro propósito era falar para o Davi, o que é ser valente, Davi? Ah, não chora, mãe. Eu falei, não, valente pode chorar. Você é valente, sim, por tudo que você passa, por toda a sua história, né? Davi, aí eu conto a história do nome dele, né? Davi lutou com o gigante, né? Então, qual é o seu gigante? Então, se você observar o manual, ele tem o tamanho de um gigante, né? Porque eu considero que o manual é a rigidez cognitiva dele. Então, para ele, tudo precisava ter uma sequência, uma exatidão. Muitos comandos com o Davi ainda são por números. Vai pegar 5 coisas no quarto, 5 brinquedos. Então, ele foi entendendo que a vida não é assim como um manual. E que ele precisava enfrentar esse gigante, esse caso que eu quis deixar, que era o manual dele. E veio inspirar não só o Davi, mas como todas as crianças. E o outro propósito era querer, eu tinha um desejo que as crianças pudessem entender um pouco da mente dele. Mas antes de conhecer o rótulo do Davi, ou a definição dele, eu queria que eles conhecessem o Davi como criança, como todas as crianças. Antes de qualquer rótulo, eu acredito que veio uma criança. Tem situações, antes de tudo, nós precisamos valorizá-las, respeitá-las. E eu queria mostrar o valor dele, né, no quanto ele poderia considerar os desafios. Com as crianças, com a irmã, foi assim. Que lindo! Muito lindo, Esther. E como é que foi no lançamento? Como que foi para o Davi se ver ali no livro? Ele participou das etapas, principalmente a construção da ilustração. Então, ele que aprovou a ilustração. Eu fui mostrando sempre o livro para ele. O engraçado é que ele começou a alfabetizar e aprendeu a ler. E ele treinava neste livro. E hoje ele já lê muito bem.
e eu percebo que ajudou muito, e ele, cada vez que ele vai ler, ele vai identificando algo melhor, assim, uma compreensão textual, sabe? E o lançamento aconteceu na biblioteca de Pindamonhangaba. Quem catalogou o livro foi a Carmen. O lançamento foi lá e foi um sucesso realmente. Eu queria fazer, a ideia era ter a conexão com as crianças, né? Não só um dia de autógrafos, mas eu gostaria de fazer com as crianças uma vivência. E elas entenderam perfeitamente. Elas correram, elas brincaram na biblioteca, pegaram livros, e eu fiquei tão alegre assim, de vê-las tendo essa vivência e podendo proporcionar isso também, então foi muito bom. Sim, que lindo, foi muito bonito. Também tem uma das cenas aqui do livro que você falou, Sim. que emocionou muito as crianças, né? Essa cena que o Davi aqui, né, personagem, tá ali segurando as emoções. Sim. Por que você acha que essa cena teve um impacto assim na vida dos leitores? Pelo choro, eles conseguiram identificar, né, a emoção ali, o sofrimento, e eles falam, por que ele está sofrendo? Ou senão eles se deparam pela cena e fica, o coração dele está tum-tum. Então, era importante, né? Um dos pontos do livro era que eles conseguissem identificar as emoções e as expressões faciais, né? Então, eu queria trazer isso também. Aqui também tem a irmã, né, Esther? Tô dando spoiler aqui, gente. E também tem um amigo muito especial. Esse amigo que também é amigo da minha filha, Vinícius Yukio. Como que foi essa amizade? Eu falo que ele é uma raridade, assim, é uma raridade. O Davi, ele entrou no esporte, na iniciação esportiva no jogo do pool, e ele ficava sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar, quietinho, interagia um pouquinho, com muita vergonha. Ele tinha vergonha até de pedir para ir ao banheiro para o professor. E ficava segurando. E um dia o Kio percebeu, né? E ele falou assim, vamos brincar? Aí começou a interagir naturalmente. E ele falou assim, mãe, eu acho que esse menino é meu amigo. Aí eu falei, você pode perguntar para ele. Só que nem precisou. Ele falou, vamos fazer um ponto, nós somos amigos. E o registrar para o Davi é importante. Como ele não entende os toques sociais, então registrar para ele, você é meu amigo, é algo que identifica, ele consegue colocar no seu manual. E o Yukio foi alguém que ele colocou no seu manual como um amigo, um grande amigo, e hoje eles têm uma conexão muito grande, brincam, bagunçam no esporte, levam bronca, e eles estão lá regulando as emoções juntos, e é muito bom daí. Uau, que gostoso. Viu só, pessoal, como é bom, tem que sair, tem que viver a vida, tem que levar o filho no esporte, nas terapias, e deixar a criança ter todas essas experiências. Sim. Que serão muito importantes lá no futuro, né? Tudo que você faz hoje reflete na vida da sua criança no futuro. E olha essa amizade linda que o Davi conquistou ali, sem esforço, né? Entre os dois ali teve essa conexão, esse amor, esse carinho, esse respeito, e que bacana. Parabéns, Yukio, te é muito orgulhosa de você. E do Davi também, ama essa amizade. Olha, perfeito. E eu quero que você fale para o pessoal, Esther, quais são as suas redes sociais, como que a pessoa pode adquirir o livro. Passa o seu site também para quem está em casa. O meu site são Crianças Valentes Coleção, e as minhas redes sociais é @Esther Porto. Também tem Crianças Valentes Coleção no Instagram. Uau, tá aqui na telinha. Então você já pode seguir, entre em contato, adquira já o livro para a sua criança, tá bom? Manual de um Valente, você não vai se arrepender. Estamos chegando ao fim do nosso programa, mas antes eu quero pedir para a Esther, rapidinho, deixar aqui para a gente uma mensagem de motivação para quem está nos assistindo. Uma mensagem que Deus tocar no seu coração, Esther, divide com a gente. Divido sim. Antes eu só queria deixar o agradecimento a todas as pessoas que me ajudaram com esse livro. Ele foi uma publicação independente,
Então, fui aprovada por editoras, né? E eu encontrei boas pessoas no meio do caminho. A supervisora, a revisora, foi a supervisora da clínica do Davi, a Bruna Monteiro, eu gostaria de agradecer muito. A minha cunhada também foi revisora, editora. Então, não foi um trabalho, assim, de parceria e muito amor, sabe? Que eu tive muita colaboração no decorrer desse caminho. E a mensagem que o livro deixa, que nós, como família queremos deixar, é que tem que encontrar o potencial do seu filho. Já são tantas dificuldades que eles vão encontrar no meio do caminho, já são tantos defeitos que são colocados neles, então, por que não buscar o valor que tem a ver com o valente, né? A valorização deles. Então, a nossa mensagem é: encontre o valor do seu filho antes do defeito, antes das dificuldades. Obrigada, Esther. Profunda, hein? Então, mamãe, você que está nos assistindo, papai, família toda, é isso aí. Vamos descobrir as potencialidades dos nossos filhos, das crianças que estão à nossa volta e ajudar a transformar o mundo, esse futuro, e ser alguém especial que impulsiona pessoas e acredita nas pessoas, tá bom? Olha, muito obrigada, Esther. Volte mais vezes, a TV RBC está de portas abertas para você. Te agradeço muito a sua presença, me deixou emocionada, tenho certeza que emocionou também quem está em casa e deu uma grande aula para todos nós. Então, que Deus te abençoe. Um beijo, Davi, beijo para Ana Luísa e o Kio e Yasmin também que está assistindo esse programa, toda a família da Esther, pequenos leitores. Deus abençoe vocês. Até o próximo Despertar em Família. Tchau!